Fala galera, Yuri do Lead Code Brasil aqui de novo. Dessa vez nós vamos estar resolvendo a questão 13, Roman to Integer. É uma questão de nível fácil. A questão aqui nos diz que nos números romanos nós temos somente 7 símbolos diferentes, né? O I, o V, o X, L, C, D e M. E eles representam aqui esses valores aqui, respectivamente. E ele diz aqui que temos que tomar cuidado, né? Ele diz como é que funcionam os números romanos aqui, a soma. Então, se a gente tem um x e logo em sequência o i e o i, dois i's aqui, o que nós temos que fazer? Nós pegamos esse valor x, né, que seria o representativo do 10, pegamos os valores i e i aqui, que seria representativo do 1 duas vezes, então seria 1 mais 1 seria igual a 2, e soma esses dois valores, o 10 com o 2, dando o resultado de 12, certo? Nesse caso aqui nós teríamos o valor 12. No caso do 27, teríamos o valor x duas vezes aqui, somaria então daria 10 mais 10, daria 20. Valor v aqui, que seria o valor 5, 25, certo? O valor i duas vezes aqui, daria o valor 1 mais 1, daria 2 mais 25, resultaria no valor 27. Beleza? E ele dá aqui um ponto de atenção que só existem 6 casos em que um valor menor vem antes de um valor maior, que é no caso do 4, certo? Quando você coloca o i antes do v. É o caso do 9, quando você coloca o i antes do x. É o caso do x, é o caso do 40, quando você coloca o x antes do l. E é o caso do 90, quando você coloca o x antes do c. E por fim aqui, que é o caso do 400, quando você coloca o c antes do d. E é o caso do 900, quando você coloca o c antes do m. Beleza? Esses são os únicos 6 casos que acontece de um número menor vir antes de um número maior, no quesito aqui dos símbolos. Beleza? Então ele dá aqui uns exemplos para a gente. Eu vou direto para o Miro aqui, para a gente pensar numa possível solução, dando a partir desse exemplo aqui. Vamos lá. Como eu estou tratando de strings, né, de caracteres aqui, e esses caracteres, cada um deles representam um valor, o que eu vou fazer aqui de início, eu vou simplesmente criar um hashmap aqui para definir cada um desses valores. Então, eu vou criar um hashmap com o valor i, que vai ser o valor 1, certo? Um hashmap com o valor v aqui, que seria o valor 5, o x, que seria o valor 10, certo? Aí depois a gente vai ter o l aqui, que seria o valor 50, certo? Vamos ter o c, d e m, certo? Então, c, d e m aqui, que seriam os valores 100, 500 e 1000, beleza? E a partir disso a gente finaliza. Agora vamos, de fato, o que interessa, passar por todos os caracteres da nossa string aqui. Como a gente quer pegar o número, né, esse número que representa esses caracteres aqui em romanos, eu vou criar uma variável aqui que se chama total. Então vou ir somando ela, né, enquanto vai começar com 0, logicamente. Eu vou ir somando enquanto eu for passando por esses valores. E o que eu vou fazer aqui? A primeira coisa, vou começar com esse primeiro cara, né, apontando para esse primeiro cara aqui. E o que eu vou verificar é sempre ele junto com o próximo valor, certo? Então, ele junto com esse C aqui. Então, nesse caso, o que eu vou pegar? Eu vou ver primeiro qual seria o meu valor, current value, vou chamar de C aqui. Ele seria, né, igual a esse M aqui, e esse M ele é representado pelo valor 1000, então ele teria o valor de 1000 aqui, certo? E eu vou pegar agora o valor desse C também, que é representado, então vou chamar aqui de next, e eu vou pegar esse valor C, que seria o valor de 100, beleza? E as verificações que eu vou fazer aqui é quando o meu C, certo? Quando o meu current value aqui, se ele for maior ou igual do que o meu next value, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplesmente, no meu total lá, então o meu total ele tem que receber ele, certo? Mais o que eu tenho no meu current value. Então, mais o que eu tenho ali no meu 1000, no caso, né? Nesse caso aqui. E esse next aqui, ele vale 100, perdão. Então, se o meu current value aqui ele for maior ou igual do que o meu next, eu simplesmente estou nesse caso aqui, né? Onde o meu 1000 aqui ele é maior do que o meu 100, então eu simplesmente tenho que somar o valor do meu 1000, meu total ali. Então, meu total ele vai passar a ter o valor de 1000 aqui, beleza? E eu simplesmente vou passar para o meu próximo valor, nesse caso aqui. Nesse caso, o que eu vou ter? O meu current value agora ele vai valer 100, certo? E o meu next value aqui ele vai valer 1000, beleza? E o que eu vou ter? Eu vou ter que um valor agora, o meu valor
o meu current value aqui, ele é menor do que o meu próximo valor. Logo, eu estou em um daqueles 6 casos, beleza? Então, o que eu tenho que fazer em um desses 6 casos? Eu tenho que pegar o meu total aqui, ele tem que somar o valor que eu já tinha antes dele, certo? Com a diferença entre esses valores. Então, a diferença entre o n, que é o maior nesse caso, menos o c. Eu faço essa soma aqui. Nesse caso, seria 1.000 menos o 100. Eu vou entregar 900, certo? Então, 1.000 mais 900 vai dar 1.900 aqui. E, nesse caso, como eu caí e eu utilizei esses dois valores aqui, eu tenho que andar 2 vezes com esse meu ponteiro aqui. Então, no caso, eu vou agora para o x. O x ele vale 10, beleza? Então, eu vou pagar aqui, vale 10. E o próximo dele aqui, certo, vale c. O c vale 100. Beleza, de novo, é menor, então eu tenho que somar esse valor, né, o 100 menos o 10, que vai dar o 90. Então, eu pego aqui, vai ser 1.900 mais 90, dá 1.990. Como ele foi menor, eu ando 2 vezes, então 1, 2, e vai cair agora nesse valor aqui que todo mundo sabe, que é o 4. E a gente vai simplesmente apagar ali, né, somar 1.990, somando com 4 dá 1.994 e finaliza esses caras aqui, beleza? Um ponto de atenção é que como a gente vai estar tratando desses ponteiros de pular 2 vezes, pode ser que em um caso que nós pulássemos, né, 2 vezes aqui e esse valor chegasse ao fora, nós teríamos que sempre verificar o último valor aqui na nossa última caractere, se ele ainda não foi calculado, né, não foi somado ali no nosso valor. Beleza? Vamos vir aqui para o nosso código e tentar desenhar essa possível solução. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou pegar, né, o que seriam os meus símbolos. Então, vou chamar aqui de símbolos, aqui, e vai ser um hash map, e ele vai conter o valor i, certo? Que representa o valor 1. Ele vai conter o valor v, que representa o valor 5. Vai conter o valor x aqui, que representa o valor 10. Vai ter o valor l, que representa o valor 50. Vamos ter o valor c aqui, que representa o valor 100. Vamos ter também o valor D, que representa o valor 500. E, por fim, aqui, vamos ter o valor M, que representa o valor 1000. Beleza? E agora, vou chamar ali o meu total aqui, vou criar minha variável total, ela vai começar com 0, que vai ser o resultado, né, do meu inteiro. E eu vou agora passar por esse cara. Então, vou criar aqui um count também, né? Então, vai ser o meu ponteiro ali, vou chamar ele de count. E os dois aqui vão começar com o valor 0. Beleza? E agora, enquanto esse count aqui, mais 1, por que mais 1, né? Porque eu vou estar sempre olhando para ele e para o próximo, né? Então, sempre verificar que o meu próximo ele ainda existe dentro da minha lista. Então, enquanto ele for menor do que o tamanho da minha lista S, aqui, né? Da minha string S, que eu vou fazer aqui, vou pegar o meu current value. Qual é o meu current value? Vai ser o meu símbolo, né? Então, symbol aqui, naquela posição, né? Então, naquela posição do meu count aqui. E eu vou fazer agora a mesma coisa para o meu next value aqui. O meu próximo valor vai ser o meu símbolo aqui, certo? Daquele caractere na posição count mais 1. Beleza? Feito isso, agora eu tenho os dois casos. Eu preciso verificar se o meu current value for maior ou igual ao meu next value, certo? Então, se ele for um desses caras aqui, né, se for maior ou igual do que um desses caras, o que eu preciso fazer? Eu simplesmente tenho que pegar o meu total e somar mais um aqui no meu current value, certo? Com o meu current value aqui. Agora, caso seja menor, o que eu preciso fazer é, eu preciso que o meu total, certo? Ele seja a soma de quem? Da diferença entre o meu next value, certo? Meu next value menos o meu current value aqui. E nesse primeiro caso, a gente tem que andar uma única vez, então o meu count ele vai andar simplesmente uma única vez aqui. E nesse segundo, a gente tem que andar 2 vezes aqui. E como a gente podemos andar 2 vezes e ao final podemos não contabilizar o último caractere, o que nós precisamos verificar aqui, né? Simplesmente ao final, se o nosso count ele ainda for menor, certo, do que o tamanho da nossa string ali, o nosso total, ele vai receber, né, a soma de quem? Do símbolo. Então, vai representar aquele símbolo ali desse último elemento aqui, então. Então, no caso, seria o S, certo? Na posição aqui, que seria o count. Beleza? E, ao final disso tudo, eu simplesmente retorno esse meu total. Beleza? Vou rodar os testes aqui. Passou nos testes, vou submeter. E aqui, passou em todos os testes aqui.
Esse daqui é um código que está rodando com um tempo de complexidade linear, certo? Um O de n. Nós passamos n vezes aqui pelos nossos caracteres da nossa string, beleza? E com um espaço de complexidade aqui constante, certo? Por mais que a gente crie uma estrutura de dados, ela nunca é acrescida aqui em nenhum momento do nosso código, ela simplesmente é fixa, então ela sempre vai ter esse mesmo tamanho, beleza? Então por isso que o espaço de complexidade aqui ele é constante, beleza? Esse aqui foi mais um exercício que a gente resolveu hoje, amanhã a gente volta com mais um. Valeu!